Tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje, pessoal, um conteúdo de gramática chamado pronomes. Esse conteúdo pronomes, você estudou um pouco ele lá no quarto ano e no quinto ano também você estudou um pouco. E agora no sexto ano a gente retoma novamente esse conteúdo, que é um conteúdo de pronomes, que é um conteúdo inclusive bastante extenso, né? Então nós vamos fazer duas partes desse conteúdo de pronomes, tá? Um pouco hoje, um pouco a próxima aula. E desculpa, não, duas partes não, três partes. E na outra aula a professora Valéria vai finalizar com vocês, tá? Porque ele é um conteúdo bastante extenso, nós precisamos trabalhar ele, né, bem cada etapa mesmo. Então nós vamos lá. Primeiramente, para você entender o que são pronomes. Pronomes são palavras que acompanham o substantivo, pode substituí-los diretamente ou indiretamente, pode retomá-los, pode se referir a eles, tá? Então olha só o tanto de função que tem um pronome, né? Por exemplo, aqui. Maria foi ao parque cedo, ela estava bem disposta. Veja aqui nesse exemplo, por exemplo, da Maria, e depois ele citou o ela. O ela é o pronome, certo? Esse ela está se referindo a Maria, está substituindo Maria também. Porque imagina se eu tivesse colocado: Maria foi ao parque cedo, ela estava bem disposta. Maria foi ao parque cedo, Maria estava bem disposta. Eu não vou repetir novamente. Então, para isso, eu vou colocar um pronome, até para não repetir, certo? Esse ela está se referindo a Maria, certo? Para não ter que repetir. Então, você usa bastante pronomes nessa questão de não ter que repetir. Você não pode estar repetindo a mesma palavra várias vezes, né? Então, aí você, quando for para acompanhar substantivo, referir a eles ou a retomar, você vai usar pronomes. E dentro da língua portuguesa, nós temos vários tipos de pronomes. Nós temos pronomes pessoais, nós temos pronomes relativos, temos os pronomes possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos. Olha o tanto de pronomes que nós temos, né? E cada uma tem a sua função, tá? Então, nós vamos estudar, primeiramente, nós vamos começar aqui com os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, pessoal, são aqueles pronomes que indicam posse. Posse de quê? Pode ser posse de um sentimento, posse de um objeto, posse em uma relação de espaço, né? Essa é minha casa, este é meu irmão, essa é minha mãe, certo? Essa é minha caneta. Então, esse minha, ele dá uma relação de posse, meu também dá relação de posse, tá? Como o exemplo que eu dei para vocês aqui, Fernanda é minha mãe. Esse minha que está destacado aqui, ele é um pronome possessivo porque ele indica posse, é minha mãe, certo? E aí, nós temos aqui cada pessoa do discurso com seus pronomes possessivos, né? Como assim pessoa do discurso? Nós temos a primeira pessoa, que é o eu, a segunda pessoa, que é o tu ou você, a terceira pessoa, que é o ele ou ela, né? Primeira, segunda, terceira pessoa de singular. E aí nós temos o nós, que é a primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles ou ela, terceira pessoa do plural. Então, quando você estiver referindo à primeira pessoa do singular, que é o eu vou usar os seguintes pronomes possessivos: meu, minha, meus, minhas. Quando estiver referindo à segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. A terceira pessoa, que é o ele ou ela, seu, seus, suas, suas. E a primeira pessoa do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa do plural, vossa, vosso, vossos, vossas. E a terceira pessoa do plural, que é o eles ou elas, seus, 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 seus. Certo? Então vejamos aqui. Aí nós temos o pronome demonstrativo. Nós acabamos de sair do possessivo, que é o que indica posse, né? E aí nós temos os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que servem para indicar a localização do espaço onde está o objeto, né? E para isso causa muitas dúvidas às vezes, porque quando que eu vou usar o este? Quando que eu vou usar o esse? E o esta e o essa? Então existe uma regra para isso, tá? Então vejamos aqui. Quando o assunto está situado próximo ao locutor ou interlocutor, os pronomes demonstrativos usados podem ser os seguintes. Então, quando eu estiver tendo aqui a primeira pessoa, né? Estiver eu falando, por exemplo, aqui eu peguei para vocês um objeto aqui, uma caneta, tá vendo? Então, veja bem, eu estou aqui com esta caneta. Como a caneta está próxima de mim, que eu mesmo estou falando, que sou locutor, estou falando, né? Eu vou falar
esta caneta. Pessoal, esta caneta aqui, por que esta? Porque está perto de mim que estou falando. O objeto está perto de mim, certo? Então, eu vou usar isto, este, esta, estes, estas. Ok? Agora, quando eu estiver referindo alguma coisa que está aí perto de você, por exemplo, vamos supor que você está com uma caneta aí na sua mão, e eu estou aqui na minha casa e você está aí. Eu vou falar como? Essa caneta que está aí com você, esse estojo, por quê? Porque este objeto está perto de você aí, e eu estou longe, ok? Então, quando o objeto está próximo a mim que estou falando, eu vou usar este, esta, estes, estas. Quando o objeto está longe de mim, mas está perto do meu interlocutor, que é você que está falando, da sua caneta aí. Então, você vai falar, né? Eu vou falar para você, essa caneta que está aí com você, na sua casa, ou esse estojo, porque este objeto que eu estou me referindo está perto de você, que é o meu, né? Mas está longe de mim, certo? E quando eu quero me referir a alguma coisa que está longe de mim e está longe de você. Vamos supor que eu vou falar agora de uma coisa que está lá no nosso colégio, que é nosso, né? E aí eu quero me referir a um objeto, porque quando eu falei sobre esta caneta, ela está perto de mim que estou falando. Quando eu quis me referir à caneta que está com você, eu falei esse e essa, porque está longe de mim. Agora, quando eu quero me referir a alguma coisa que está longe de mim e longe de você, eu vou falar aquele ou aquela. Vamos supor que eu vou falar da caneta que está lá na escola. Eu vou falar aquela caneta que está lá na escola. Por que eu usei o aquela? Porque está longe de mim e está longe de você, certo? Então, aqui, ó. Se o assunto estiver distante do locutor que está falando e do interlocutor que você está interagindo comigo, podemos usar os seguintes pronomes: aquilo, aquele, aquela e aquelas. Ok? Então, vamos recapitular. Objeto perto de mim que estou falando. Esta, este. Agora está perto de você, mas longe de mim. Esse, essa. Está longe de nós dois. Aquele ou aquela. Ok? Agora aqui nós temos os pronomes interrogativos. O que são os pronomes interrogativos? Aqueles que vai, né, auxiliar para nos fazer perguntas. Perguntas diretas, que tem ponto de interrogação, ou perguntas indiretas, tá? Quando você quer perguntar que horas são, você vai ter que usar um pronome interrogativo. Quando você vai perguntar na sua festa de aniversário, ou quando que a pessoa sairá de casa, está fazendo uso de pronome interrogativo, né? Quem vai na sua festa, vou usar um pronome interrogativo. Então, toda vez que você quer fazer uma pergunta, tanto faz direta ou indiretamente, você vai usar pronomes interrogativos. Para isso, eu vou usar o que, eu vou usar o quem, qual, quais, quanta, quanto, quantas, quantos, ok? Aí tem uma tirinha aqui, olha só, o Mundo de Leloca, minha caneta. Você pegou minha caneta vermelha? Que sua que nada, mamãe comprou foi para mim. Ela é minha, tua não é mais, agora é nossa. Ih. Mãe, o Júnior pegou minha caneta, devolve a caneta dela agora, depois eu compro uma para você. Tudo bem, mas eu só gosto de caneta azul, viu, mãe? Então você conseguiu observar aí o tanto de pronomes que tem, pronome possessivo. Você conseguiu ver os pronomes possessivos nessa tirinha? Nós temos sua, minha, né? Então nós temos aí vários pronomes possessivos, né? Que são aqueles pronomes que indicaram posse. Agora veja bem essa outra tirinha que eu coloquei para vocês aqui, para vocês conseguirem analisar comigo os pronomes demonstrativos que eu acabei de falar para vocês. Veja bem, o menino fala: este livro é meu. Tá vendo que o livro está perto do menino. Ele está falando do livro e esse livro está perto dele. Então ele usou este, né? Este porque se refere a um objeto que está próximo dele que está falando. Depois a mãe, né, ou a professora diz lá: esse livro deve ser encapado. Tá vendo que já a mulher falou esse? Por que ela falou esse? Porque o objeto está longe dela, certo?
está longe dela. Então, ela falou esse ou essa, né? Que você usa quando está longe. No caso, ela usou este, que está se referindo ao livro, né? E livro é uma palavra masculina. Depois o garoto diz: aquela janela está quebrada? Por que ele falou aquela? Porque ambos estão longe deles, né? Então, quando eu vou usar o aquele ou aquela, é para coisa que está longe de mim, longe de você que está falando comigo, tá? Depois nós temos uma outra tirinha aqui. A água está fria demais para isso. Meus pés estão congelando. Como é que você está aguentando, Charlie Brown? Eu não tirei os sapatos, né? Então você já consegue também aqui observar, por exemplo, meus, né? Que são aí pronomes possessivos, né? Aí eu passei para vocês aqui um quadrinho para vocês analisarem, como eu falei lá no início, que tem lá a primeira pessoa de singular, que é o eu, segunda pessoa de singular, tu ou você, a terceira pessoa de singular, que é ele ou ela, a primeira pessoa do plural, né, que é o nós, a segunda pessoa do plural, que é vós, a terceira pessoa do plural, né, que é eles ou elas. Então, para cada um desses aí, você vai usar o pronome possessivo. Quando estiver se referindo à primeira pessoa do singular, que é o eu, meu, meus, minha, minhas. A segunda pessoa, que é o tu, teu, teus, tu ou tuas. A terceira pessoa do singular, seus, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. A segunda pessoa do plural, vosso, vossos, vossa, vossas. Terceira pessoa do plural, seus, seus, suas, suas. Então, esses são os pronomes possessivos, que são aqueles pronomes que indicam posse, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês uns exemplos de frases para vocês conseguirem analisar os pronomes, né? Então, nós temos aqui, eu usei a minha escova de dentes, né? Tu não sabes o teu nome? Você gostou de sua escolha? Nós visitamos a nossa avó? Vós conseguistes a vossa herança? Eles não estavam em suas casas? Viu que para cada pessoa do discurso, ele utilizou um seguinte pronome. Porque a primeira ali ele colocou, né, minha. Por que ele colocou minha? Porque está se referindo a eu. E quando se refere a eu, vou usar meu, minhas, né? Ou minha, minhas. Aí, tu não sabes o teu nome, então quando estou me referindo à segunda pessoa, eu tenho que usar o teu, ou tua, teus, ou tuas, né? E assim por diante, que nós temos, nós visitamos a nossa avó. Por que ele usou o nossa? Porque está se referindo à primeira pessoa do plural. E quando se refere à primeira pessoa do plural, eu vou ter que usar o nosso, ou nossa, nossos, ou nossas, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui, né, os pronomes, um quadrinho também dos pronomes demonstrativos, que eu expliquei para vocês, quando que usa o este, o esse, aquele ou aquela. E aqui nós temos aqui, você pode observar, variáveis e invariáveis. O que é isso, professora? Variáveis. Variáveis porque vai variar. Por exemplo, tem o este. Eu tenho este, esta, estes, estas. E por que chama, professora, invariável? Porque é invariável, não varia. É só isto. Você não vai usar ista. Ele não varia. Então, ele é invariável. Você vai usar somente esta forma. Isto. Isso. Não tem issa. É só isso. Então, por isso que ele é invariável. Certo? Aquilo. Não tem aquila. É só aquilo. Então, entendeu por que é variável? Variável porque vai variar. Vai ter outros. E invariáveis porque só tem aquela forma. Então, nós temos aqui a primeira, segunda e terceira pessoa, né? Primeira pessoa, este, estes, que são variáveis, né? Esta e estas, que eu já expliquei para vocês, que o este e essas, quando se refere a coisas que estão próximas a nós, né? Que estamos falando objeto próximos a nós. E a segunda pessoa, esse, esses, essa, essas, que são variáveis, né? Que se vão referir ao objeto que está perto da pessoa que está falando, mas está longe de mim, né? E a terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela e aquelas, que são para objetos ou coisas que eu estou me referindo, que está longe de nós, tanto de mim, locutora, quanto de você, interlocutor, tá? E aí, nós temos aqui, né, também alguns pronomes também, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, que são os pronomes interrogativos que eu utilizo para fazer perguntas
tanto diretas quanto indiretas, e assim como tem também aqui também nos pronomes interrogativos, também tem os variáveis e os invariáveis, né, que são os variáveis, que são aqueles que não variam, eu acabei de falar, certo? E aí, observe que, não sei se você conseguiu observar, que o que tem vários, porque o que ele é universal. Então, às vezes, você vai encontrar ele tanto no interrogativo, e você vai encontrar ele no pronome relativo, que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, ele se repete algumas vezes. Aí, você que vai ter que conseguir analisar se ele está fazendo uma pergunta, por exemplo, ou se ele está fazendo uma função de pronome relativo, que nós vamos estudar ainda, tá? Então, o que ele é universal. Então, ele se repete algumas vezes. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de perguntas, né, interrogativas, tantos que usaram os pronomes interrogativos, que nós temos aqui tanto perguntas diretas, que são aquelas que têm o ponto de interrogação, e aquelas perguntas indiretas, onde não usou o ponto de interrogação. Então, por exemplo, aqui nós temos, quem fez o almoço? É uma pergunta direta, usou ponto de interrogação. Depois a outra fez a mesma pergunta, mas formulou de uma maneira diferente, ele fez uma pergunta indiretamente. Diga-me, quem fez o almoço? Então, aqui nós temos, qual das bonecas preferes? Não sei qual das bonecas preferes. Quantos passageiros desembarcaram? Pergunte quantos passageiros desembarcaram. Então, aqui são alguns exemplos de pronomes, né, que a gente viu, interrogativos, quem, qual, quantos, que fez essas perguntas, né, diretamente e indiretamente. Então, para isso que serve a função do pronome interrogativo. Bom, pessoal, encerra a minha aula de hoje com alguns pronomes que nós vimos, né, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar vendo outros pronomes. E eu encerro a minha aula de hoje falando para vocês que as atividades já estão postadas no Google Classroom. Vocês vão registrar essas atividades no caderno. Não precisa copiar as questões, tá? Mas vocês vão colocar lá, como sempre eu falo, tema da aula, pronomes, certo? Colocar a data da videoaula e responder os exercícios, né, direitinho. Não precisa copiar as perguntas, somente registrar essas respostas no caderno. Mas não esqueçam de colocar o tema da aula, que são pronomes, e a data, tá bom? Pessoal, até a nossa próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.